Oi, nesse vídeo eu quero conversar com você sobre uma reflexão forte que bateu em mim ao assistir uma cena da novela Gênesis que começou essa semana na Record. Ou melhor, o que gerou essa reflexão foi um comentário que a minha filha, de 11 anos, fez a essa cena. A novela Gênesis começou essa semana na Record e nós decidimos começar a assistir. E nessa semana, nós vimos como o pecado destrói o casamento, destrói a família. Nós vimos a família de Adão totalmente desestruturada. E o comentário da minha filha foi exatamente sobre o casamento de Adão e Eva. Para você que não me conhece, eu sou Caroline Amorim, eu sou casada, cristã, eu sou mãe de 2 meninas. E desde 2014 eu ajudo mulheres a organizarem melhor a sua vida, a sua rotina, com dicas e treinamentos alicerçados na palavra de Deus e na inteligência emocional, para que você possa ser uma mulher virtuosa na prática, uma mulher moderna, uma mulher antenada, mas que tenha a sua vida baseada nos princípios da palavra de Deus. E a gente viu essa semana, foi muito bonita até as cenas da novela, parabéns aí para a Record, que está produzindo esse conteúdo. A gente viu Adão e Eva, que Adão e Eva tinham um relacionamento puro, tinham um relacionamento santo, eles tinham aquele relacionamento feliz, mas que até ali, eu achei muito legal essa sacada na novela, porque até ali no Éden, a gente percebeu que aquele relacionamento tão puro e santo, ele precisava de ajustes, né? Que não é o pecado que trouxe essa necessidade de ajuste entre o homem e a mulher. Achei bem legal isso, porque a gente viu Deus ensinando a Adão como tratar Eva. Afinal de contas, né, gente? Adão se relacionava com quem? Com leão, com leoa, com um elefante, com um monte de bicho. E, de repente, ele tinha a mulher, né, semelhante a ele, mas de uma forma totalmente diferente. E a novela abordou isso, a diferença entre o homem e a mulher, que somos diferentes, mas que Deus nos criou assim. E como foi bonito ver isso, essa parte desse ajuste ali no relacionamento, mesmo antes do pecado. Então, o relacionamento conjugal é isso, né, gente? Ajuste faz parte do relacionamento conjugal. E a gente presenciou a decadência da família de Adão. Nós poderíamos fazer uma série de vídeos sobre comportamento humano, sobre relacionamento conjugal, sobre feminismo, tudo isso só com o que a gente assistiu essa semana na novela Gênesis. Né? Por falar nisso, gente, aquele ator que fez o Caim, eu acho que ele deveria ganhar o Oscar, porque eu reconheço que deu uma raivinha aqui dele, gente, tive que pedir a Deus para tirar a raivinha do meu coração, porque que pessoa difícil, né, de lidar. Se você gostaria de ter um vídeo falando aí sobre esse comportamento de Caim, sobre a conduta dele, coloca aqui nos comentários, que a gente prepara um vídeo aí para você sobre como lidar com uma pessoa difícil. Como você, naquela situação ali, dentro daquela família, como você conseguiria lidar com aquela pessoa difícil que era Caim ali dentro daquela família. E a gente presenciou essa decadência da família de Adão, quando o pecado entra numa família, quando a gente não tem Deus na nossa família, a nossa família se torna, né? A gente vive ali os sofrimentos que o pecado trouxe para aquela família. Mas eu quero me concentrar nesse vídeo na cena da restauração do relacionamento conjugal de Adão e Eva. Aconteceu depois que todos os filhos foram embora, que Caim matou Abel. Gente, eu estou dando aqui alguns spoilers, mas que está na Bíblia, né? E se você quiser, acho que hoje, sábado, a Record, se você ainda não assistiu a novela, vai passar uns melhores momentos, acho que hoje à noite. Então, você assiste aí os melhores momentos da semana para você acompanhar um pouquinho, se você ainda não assistiu, do que eu estou falando aqui nesse vídeo. E os filhos foram todos embora e eles estavam sozinhos novamente. E aí aconteceu a lua de mel, né? Eles começaram a ter uma nova história, tiveram novos filhos. Mas aí, nesse momento, antes do nascimento de novos filhos, veio o comentário da minha filha, de 11 anos. Ela comentou assim, eu acho que foi mais ou menos assim o comentário dela, foi só os filhos irem embora para eles voltarem a se dar bem. Ou seja, né, ela estava trazendo ali um comentário de que os filhos, o que estava ali por trás daquele comentário? Os filhos estariam talvez ali atrapalhando aquele casamento. Ela trouxe esse comentário de que os filhos poderiam estar causando aquela crise conjugal. E fala a verdade que muitas pessoas não pensam assim.
que os filhos trazem problemas para o casamento, ou algumas pessoas que eu já ouvi dizer que só estou casada por causa dos meus filhos, então joga em cima dos filhos esse peso, esse fardo, né? Olha, eu só estou casada com seu pai por causa de vocês, porque se não fosse vocês, eu já teria me separado, me divorciado. E aí, na mesma hora, eu instruí, eu falei, filha, não foi esse fato que trouxe a felicidade de volta para aquele casal, a felicidade de volta para aquela família, e sim o fato deles terem restaurado o seu relacionamento com Deus. Quando eles restauraram o seu relacionamento com Deus, eles conseguiram restaurar o relacionamento um com o outro, né? A culpa que eles carregavam, esse deslocamento, eles ficavam um acusando o outro pelo que tinha acontecido no Éden. Eles conseguiram perdoar e conseguiram voltar a se relacionar em amor. Então, eu firmei essa verdade na mente da minha filha. Filha, os filhos são bênção, né, para o casamento, para o casal. Mas para a gente ter uma família feliz, a gente precisa antes ter um relacionamento com Deus. A gente precisa estar bem com a gente mesmo, a gente precisa estar bem com o nosso relacionamento com Deus, para que a gente possa ter um casamento feliz. E aí eu fiquei refletindo sobre o que a minha filha disse e eu me questionei qual a ideia de casamento, de maternidade eu estou transmitindo para minha filha. Eu sou tão zelosa no que eu comunico sobre maternidade porque eu sei que o equilíbrio emocional, ele é uma herança principalmente da mãe. Que eu, como mãe, eu tenho responsabilidade de plantar sementes, de estabelecer verdades na mente das minhas filhas sobre questões tão importantes da vida, como casamento, como maternidade, como dinheiro, como carreira. E quais verdades eu estou estabelecendo? Que fortalezas são essas? Essas fortalezas que eu estou ajudando, eu estou sendo edificadora. A mulher sabe, ela não edifica a sua casa. Então, que fortalezas são essas que eu estou edificando, que eu estou ajudando a construir? Essas fortalezas, elas são fortalecedoras ou elas são limitantes? Eu tenho muito cuidado com isso, gente, porque a nossa geração, a minha geração, ela já foi muito contaminada com fortalezas tão limitantes sobre família, sobre filhos, sobre ser mulher, sobre o que é ser mulher, sobre o nosso papel na família, sobre o nosso papel na sociedade. Sabe, se você tem entre 30 e 45 anos, né? Eu vou fazer 35 anos esse ano, é bem possível que você já ouviu frases como essas, talvez da sua mãe, talvez da sua avó, talvez de tias, frases como não deixa nenhum homem mandar em você. A gente até viu isso muito forte essa semana na novela da Record ali, né? Essa questão desde lá do início, para entender o que a gente vive hoje, essa questão da queda do homem, toda essa parte do domínio, né, e da questão do relacionamento, da codependência. Então, estude, a gente já ouviu muitas frases assim também, estude, seja independente, não dependa de homem para nada. Temos que abrir mão de tudo quando nós temos filhos. Ser mãe é padecer no paraíso. Se o seu casamento não der certo, você separa. Hoje em dia tem o divórcio está aí, ó. Na época da minha época, lá com seu avô, não tinha divórcio, a gente não podia se divorciar, mas hoje em dia isso é normal, todo mundo se separa. Então, coloca aqui nos comentários mais frases talvez negativas sobre esse tema, sobre família, sobre casamento, que você se lembra, que eu talvez não esteja me lembrando agora. Fora a influência que nós tínhamos da mídia, né? As grandes referências, as apresentadoras infantis da nossa época, pensa aí, elas não eram casadas, elas não tinham filhos, né? Foi a era da produção independente. Pensa que na época das nossas avós e até das nossas mães, você acha que quando a minha mãe era adolescente, lá em 1970 e pouco, 1980, se falava sobre produção independente, sobre uma mulher ter um filho sozinha, por inseminação artificial, de um homem que ela nem conhece, nunca viu, nunca vai ver, né? Isso não existia. Então, a nossa geração ela foi moldada com toda essa influência, o surgimento da pílula anticoncepcional, essa questão do movimento hippie, o movimento feminista, e tudo isso veio moldando as fortalezas que hoje eu e você talvez tenhamos ainda na nossa mente, precisamos, e que dá um certo trabalho, que é um desafio para nós.
destruir essas fortalezas e construir fortalezas que estejam alinhadas com os valores e os princípios da palavra de Deus. E agora, eu quero chamar a sua atenção, não quero focar nesse vídeo em falar sobre as fortalezas que estão aí e que você está trabalhando para desconstruir. Eu quero te colocar agora, te chamar a atenção para o papel de semeadora que você tem. As sementes agora estão nas suas mãos. A gente falou sobre a influência que a gente recebeu, sobre as sementes que a gente recebeu. E agora as sementes estão na minha mão, estão nas suas mãos. O que você fala sobre casamento, sobre ser homem, sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher, sobre o papel da mulher, o papel do homem, sobre ser mãe para os seus filhos? E como é o seu comportamento? Você tem um comportamento de fardo, de peso? Ou você tem um comportamento de alegria, de se sentir realmente uma mulher bem-aventurada por poder ter a felicidade de gerar filhos, de ter filhos? Você vê os seus filhos como flechas, você vê os seus filhos como coisas preciosas, uma herança preciosa que o Senhor depositou nas suas mãos para você cuidar. Como você vê a sua casa, o seu lar, a sua família, a sua profissão, a forma como você se relaciona e equilibra o seu tempo? Como é o ambiente dentro da sua família, dentro do seu lar, dentro da sua casa? É um ambiente de honra à figura masculina ou é um ambiente de desonra, como a gente tem visto aí na mídia, né? O homem é sempre o bobão, é sempre o menosprezado, a mulher é que é a forte, a mulher é que consegue tudo. O que você fala? E qual é o tipo de referência que você tem exposto aos seus filhos? Como assim referências, Carol? Amizades, casais, amigos que convivem, que estão dentro da sua casa, que viajam juntos, que estão sempre juntos. Às vezes você tem todo esse cuidado com o seu casamento e com a prática, e dentro da sua casa você tem uma cultura de honra e de alegria, mas aí você convive com pessoas que são tóxicas, pessoas que são referências negativas para os seus filhos, e eles vão absorvendo isso. E também a referência à questão de mídia, de filmes, de seriados, o que seus filhos têm assistido? Eles assistem filmes, mídias, eles têm influências que fortalecem coisas boas sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos na mente deles? Eu quero agora te convidar a fazer uma reflexão e, mais do que isso, fazer um exercício. Eu gostaria de te convidar para você pegar uma folha de papel A4 e você dividir ela em 3 partes, né? Como se fosse aquele boletim da igreja, antigamente, né, que o pessoal dividia em 3, assim, fazia 3 abas, 3 partes. E aí eu quero que você coloque em cima de cada uma dessas abas, você vai colocar no meio, você vai colocar o meu pensamento, você vai colocar o seu nome em cima, Caroline, que é o meu nome, né? Na parte esquerda, né, da folha, você vai colocar sociedade, lá em cima da folha. E na parte direita da folha, você vai colocar Deus. Deus e sua palavra, né? A palavra de Deus, Deus. O que você vai colocar ali em cada uma dessas partes? Você vai pensar nesses temas tão importantes como casamento, família, criação de filhos. O que são os filhos? E aí você vai pensar nesses temas. O que a sociedade pensa e fala sobre isso? O que a sociedade hoje fala e pensa sobre casamento? Que você não precisa de casamento para ser feliz. É um pensamento comum, um senso comum, né, da sociedade. Que o casamento, se não der certo, ele é descartável, ele é uma coisa, não precisa ser mais uma coisa vitalícia, não precisa ser uma coisa até que a morte nos separe, que isso não existe mais. Eu acho que é um pensamento muito forte da sociedade sobre casamento. O que a sociedade pensa sobre criação de filhos? Sobre o que são os filhos? Eu tenho visto, assim, pais que têm dado tanta liberdade, tanta autonomia para os filhos, e os filhos acabam se tornando o rei da família, sabe? Que não existe mais essa questão de hierarquia dentro do lar, que não, aqui é todo mundo... Gente, eu já ouvi histórias, assim, num curso de terapeuta familiar que eu fiz, de aconselhamento cristão, histórias de famílias que todo mundo anda nu dentro de casa. Todo mundo anda nu dentro de casa. E aí, né? O que a sociedade hoje, de uma forma geral, tem falado sobre filhos, tem falado sobre casamento? Coloca isso aí. Quais são as referências que você percebe, que chegam até você sobre isso? E aí você coloca também os seus pensamentos, sabe? Seja muito verdadeira com você. Coloca os seus pensamentos. O que você pensa realmente sobre filho? Sobre criação de filhos? O que você fala sobre criação de filhos? Sobre ter filhos? O que você pensa sobre casamento? O que você fala sobre o seu casamento? Coloca isso também.
de uma forma muito sincera, de uma forma muito verdadeira. Depois você rasga essa folha. É importante só que você te chame atenção a isso. Ao que você tem, as sementes que você tem dentro de você e que você está transbordando para a vida dos seus filhos. E aí, a outra aba, você vai fazer essa pesquisa na Bíblia. O que Deus fala sobre família? O que Deus fala sobre casamento? O que Deus fala? O que Ele acha? Quais são os pensamentos de Deus sobre filhos? Você vai anotar esses pensamentos. E depois de você fazer esse panorama, sociedade, Deus e os meus pensamentos, eu quero que você reflita. Veja se os seus pensamentos estão mais próximos do pensamento do mundo, do pensamento da sociedade, se as suas falas estão mais próximas a esses pensamentos, ou se as suas falas e os seus pensamentos estão mais próximos dos pensamentos de Deus para esses temas. Vamos nos lembrar de Romanos 12, 2, que fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar isso dentro da sua casa, na sua vida, na sua família? A vontade de Deus, a de Deus que é boa, perfeita e agradável? Então comece transformando os seus pensamentos, transformando a sua comunicação. Se esse vídeo te abençoou, se esse vídeo te ensinou algo, eu quero te convidar a você se inscrever aqui no meu canal do YouTube, a você compartilhar, pegar aqui, ó, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Se você está me assistindo no Instagram, a você marcar amigas aqui, a você pegar a setinha e enviar também, para que a gente possa fazer esse conteúdo chegar mais longe. Um beijo grande para você e até o nosso próximo vídeo.